Boa tarde, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus de Nazaré. Seja bem-vindo ao Souvir. Era para ser uma oração. Era para ser uma oração. Um socorro bem presente na tribulação. Era para ser uma oração. Uma oração. Uma injeção letal na veia do diabo. E no entanto, povo de Deus, hoje nós estamos aqui, com uma live de 1 hora. Uma live de 1 hora. Eu ensino você a colocar o diabo debaixo dos seus pés. Eu ensino você a não aceitar aí, que o diabo vem apagando o seu testemunho. Ele vem aí, apagando a sua mente. E ele veio apagando a minha mente. Ele veio me apagando, quase me apagou, literalmente. Mas, no entanto, para a honra e glória do Senhor Jesus de Nazaré, eu estou aqui. E eu conto para vocês o meu testemunho. E mostro para vocês aí, na prática, o mover de Deus. O mover de Deus aí, para poder estar me livrando ali do espírito de morte que se apossou aí do meu corpo. Se apossou de mim, né, povo de Deus? E ali, se não é Deus por mim, eu tinha morrido, literalmente. E o meu grito aqui, povo de Deus, é para que vocês não aceitem que o diabo vem aí, trocando de lugar com vocês. Que ele vem aí, colocando outras pessoas no seu lugar. E você fica aí, passa 1, passa 2, passa 3 aí na sua frente. Não aceita de maneira nenhuma. A brecha a qual Deus chamou você, cabe só você. Não aceite de maneira nenhuma, que o diabo vem aí, ele vem aí trocando de lugar com você. Ele vem aí, entenebrecendo a mente dos nossos jovens, das nossas crianças. Que ele vem aí, manipulando os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos homens e mulheres de Deus. Que ele vem aí, manipulando os nossos senhorinhos e as nossas senhorinhas. E povo de Deus, vem, una a tua fé comigo, vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração e vamos colocar o diabo no lugar dele, debaixo dos nossos pés. Povo de Deus, e é nessa fé que nós temos que estar. Nós não podemos aceitar aí, desânimo, nós não podemos aceitar aí, medo, nós não podemos aceitar aí, desistência, não podemos aceitar aí, retroceder de maneira nenhuma. E povo de Deus, vem, vamos orar em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, estamos na presença do Senhor, Pai. E é com grande alegria, Pai, com grande júbilo que nós entramos aqui na presença do Senhor para ensinar o nosso povo, Pai, a estar aí, acordado, a estar aí, alerta, sabendo, conhecendo o Senhor e sabendo quem é o Satanás e os seus demônios. E não aceitar de maneira nenhuma que ele venha aí, entenebrecendo a nossa mente, aí, cegando os nossos olhos e endurecendo o nosso coração. De maneira nenhuma nós podemos aceitar isso, Pai. E Deus, eu só sei agradecer o Senhor está aí, acordando o nosso povo. O Senhor está aí, abrindo os olhos do nosso povo, Pai. Obrigado, Senhor. E Pai, eu creio que nós estamos aí, no caminho, na verdade, na vida. E cada vez, Pai, que nós estivermos ali, firme, com os nossos olhos fitos no Senhor, cada vez mais o Senhor vai nos revelar, o Senhor vai se apresentar a nós e vai estar nos dando ali, estratégia para nós podermos estar ali vencendo,
porque a palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o Senhor disse na tua palavra, Pai, que ninguém susterá diante de nós, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E você, Satanás, você perdeu, bate em retirada, sai da vida do meu povo, larga os meus jovens, larga as minhas crianças, os meus senhorinhos, as minhas senhorinhas, tira a mão do meu povo, dos homens e das mulheres de Deus, e bate em retirada, sai, tira a sua bunda fedorenta da cadeira da presidência, e é agora, para o seu lugar, debaixo dos meus pés, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, amém! E é nessa fé, povo de Deus, que nós temos de estar usando aí o nome do Senhor Jesus e conhecendo aí a autoridade que nós temos nesse nome. E não aceitarmos que de maneira nenhuma ele vem aí, nos convencer de que nós não devemos de fazer a oração com autoridade, não devemos de fazer a oração ali alinhada à palavra dele. É essa oração que nós devemos de fazer, a oração verdadeira, a oração aí da fé real. E por falar aí a oração da fé real, nós vamos estar trazendo a oração da fé real, 6 horas da manhã, para aquele povo que tá aí, saindo para o trabalho. Nós vamos estar fazendo essa oração todos os dias, às 6 horas da manhã. Então, vocês que nos acompanham, continuem nos acompanhando. E assim, antes de sair, que vocês nos acompanhem aqui nas orações, para que vocês vão e voltem para o trabalho ali, na proteção divina, debaixo das mãos de Deus aí, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, eu estou com um estudo aqui para passar para vocês. Organizei tudo aqui à tarde e não é esse estudo, povo de Deus, é a palavra que Deus me deu, colocou ali no meu coração. Até no finalzinho eu estava trazendo o estudo, mas aí no finalzinho, o dia inteiro, essa palavra tá rimando aqui no meu coração. E eu organizando o estudo, no final, essa palavra mesmo que é para me dar para vocês. Essa palavra está em Abacuque 3, 17 e 18. Vamos ler, povo de Deus, lá em Abacuque. Essa palavra, povo de Deus, ela esteve na minha boca por muito tempo durante ali a opressão, por muito tempo mesmo. Essa palavra esteve ali e fez parte ali do meu dia a dia, no tempo ali da opressão. E hoje eu estou preparando o estudo e essa palavra, de vez em quando, ela dava um toquezinho no meu coração. Então, como eu falo com vocês, que nós trazemos aqui, nós somos aqui guiados pelo Espírito Santo de Deus. E não devemos de estar fazendo aí, o contrário. Se ele está falando com nós para a gente trazer essa palavra, é essa palavra que nós vamos trazer em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, povo de Deus? Então vamos lá, Abacuque 1421. E o nosso general é Cristo, seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Tá aqui, Abacuque 3, no versículo 17 e 18. Aqui, portanto,
ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor. É no Senhor, povo de Deus, que nós devemos nos alegrar. Se você estiver aí, ó, se alegrando em homens, se alegrando aí em bens materiais, não faça isso. Se alegra em Deus. E a minha força, eu me exultarei no Deus da minha salvação. Então, povo de Deus, como eu disse para vocês, essa palavra deu um toquezinho no meu coração mais cedo e eu ouvi, eu já conheço o versículo. Como eu disse para vocês que no momento ali de uma grande opressão, essa palavra não saiu do meu coração e da minha boca, porque a boca fala o que o coração está cheio, né, povo de Deus? Então, ela não saiu da minha boca e do meu coração. Então, e aí, agora à tarde, organizando ali o estudo para trazer aqui para vocês, dando uma lida ali na Bíblia, enfim, organizando, né, gente? E essa palavra que era para mim estar trazendo. E, povo de Deus, tem uma fala aí de troca. Gente, a minha fala é essa: eu não negociei meu lugar com ninguém. Eu não negociei meu lugar com ninguém. Gente, eu conto para vocês o meu testemunho. O que aconteceu. E, gente, quando eu conto para vocês o meu testemunho, eu não sei se vocês entenderam, mas eu deixo bem claro que eu não estou aqui para ficar perturbando ninguém. Eu não estou aqui para ficar perturbando as pessoas, para ficar aqui na frente de uma câmera do celular, para ficar mandando mensagens vazias para as pessoas. E, gente, a pessoa que está recebendo a mensagem está se incomodando, assim, eu já deixei para vocês bem claro: vai se haver com Deus. Pega aquele versículo qual eu falei e vai se aprofundar aí na palavra de Deus. Como eu já disse para vocês, que não é para vocês virem aí correndo me pedindo perdão. Ah, me perdoa. Não, é para vocês ir a Deus, pegar aquela palavra, como eu conto no meu testemunho. Às vezes eu estava chegando na igreja e o pastor estava lá ministrando culto. Ele não estava ministrando culto para mim não, porque eu estava chegando. Igual eu conto para vocês, eu estava chegando atrasada, gente. E o pastor ministrando o culto lá, ele falou, a pessoa ela é orgulhosa, a pessoa é orgulhosa, mas ele falou com outra palavra, gente. E ali, gente, aquela palavra veio de encontro a mim. Eu, gente, sentei, acabei de sentar, descansei, mas ouvindo a palavra. E vim embora. E essa palavra, ela ficou no meu coração, batendo ali. E eu fui procurar saber ali no dicionário. Na época nem tinha o Google aqui em casa. Eu fui procurar no dicionário, Aurélio. E aí, povo de Deus, eu encontrei lá o significado da palavra ali, que era orgulho. E eu vi lá e fez assim, de ver ali no dicionário, eu já achei assim, nossa, mas a pessoa que é assim é muito feia. Fiquei pensando naquele dele, fechei o dicionário, né? Fui fazer minhas coisas. E ali, povo de Deus, aquela palavra, ela continuou ali, ficou aquela murrinha no meu coração. É sério, gente, é uma murrinha mesmo, assim, ó. Ficou aquela, sabe quando está assim, tipo assim, serrando, assim, ficou aquela coisa apertando ali no meu coração.
E aí, gente, novamente eu fui olhar, mas dessa vez eu fui olhar o significado da palavra na palavra de Deus. E aí, gente, é que fez um gráfico mesmo, fez um gráfico ali, ó, da minha pessoa. E eu virei e falei com Deus. Eu falei com Deus, Deus, eu sei ser essa pessoa. E eu vivi até aqui sendo essa pessoa que está escrita aqui na palavra do Senhor. E, gente, e ali é como eu falo com vocês, para quando vocês ouvirem uma palavra e assim, ó, o diabo vai querer que você briga mesmo, ele vai te irritar para você brigar mesmo, mas como diz a palavra de Deus, seja pronto para ouvir, tardio para se responder, tardio para responder e mais tardio ainda para se irar, porque a ira do homem não manifesta a justiça de Deus. E ali, gente, eu fui, me posicionei, gente, né? Igual eu falo com vocês, eu já cheguei aqui em Santa Luzia, conhecendo Deus e ali amando Deus. E como eu falo com vocês, eu era crente, pronto, gente. E aí, gente, eu procurei saber o que significava aquela palavra. Quando eu ouvi, eu entendi ali na palavra de Deus, eu me posicionei e falei com Deus que eu era assim mesmo, eu era aquela pessoa assim mesmo, e que até ali eu entendia que era, e eu não sabia ser outra pessoa. E ali começou, gente. Deus começou a me corrigir, Ele começou a me corrigir, eu falo com vocês na palavra, como eu já contei para vocês, gente, que tudo ali eu resolvi ali, ó, na palavra de Deus. Quando eu conto para vocês aí da van escolar que eu ia comprar quando eu cheguei aqui, e nós olhamos ali, ó, 3 vans. 3 vans. Eu lembro ali, gente, que o segundo dono da van, ele não quis vender a van, fechar negócio com a gente, porque tinha um negócio assim, olha, de vender a van com as crianças todas ali, já as crianças todas ali. E você também podia comprar a van, né, para você fazer a sua clientela. Aí esse homem parece que ele não queria vender assim a venda casada, que ele ia estar comprando outra van, parece que uma van melhor, e ele ia vender só o carro. Os meninos não iam vir com a van não, né? Aí tem esses detalhes todos que a gente tinha que olhar. E, gente, eu conto para vocês que a terceira pessoa que veio vender a van era a pessoa ali, gente, que assim, estava melhor para a gente fazer. Ele dividia ali o valor de várias vezes, e ele ia passar a van ali já com os meninos. Então, é um negócio bom para se fazer. E ali, gente, e esse homem veio aqui várias vezes para a gente estar negociando, e veio e trouxe a van, e a gente foi olhar a van, estado da van, como é que estava a van, e aí decidimos. Aí quando estava próximo ali de fechar o negócio, o outro falou, ele falou lá, eu não vou fechar negócio, é muita responsabilidade, eu não vou fechar o negócio, pronto. E ele, a parte dele, ele deixou bem claro que ele não ia fechar o negócio. E eu falei com ele, falei assim, ó, você está mijando para trás, você está amarelando. Então, eu não vou amarelar, eu não vou mijar para trás de maneira nenhuma. Eu só deixo de fazer esse negócio se Deus falar comigo que não é para me fazer. E ali, gente, eu fui orar a Deus, joelho no chão e oração. E eu falei com Deus, falei com ele, Deus, nós estamos fazendo aqui, ó, essa negociação, e é um negócio aí bom,
onde os meus filhos vão poder trabalhar, a família vai poder estar trabalhando ali juntas ali. E Deus, se não for para me fechar negócio com esse homem, eu falei com Deus onde e como que era para o homem responder. E ali, dependendo de como o homem respondesse, era um não. E falei com Deus como que era para esse homem responder ali, no momento que eu fiz essa pergunta para ele. E, gente, esse homem chegou, ainda não era para fechar o negócio, era só para ficar mais bem encaminhado, né, gente? E ali ele chegou, assim, e já bem perto de fechar o negócio, e ali o outro já tinha decidido que ele não ia fazer o negócio. E eu fiquei de pé falando com ele, eu vou orar a Deus, e eu só deixo de fazer se Deus disser que não. E, gente, ali orei, falei com Deus, como que era a resposta dele ali, através daquele homem ali. E o homem chegou e eles conversaram. E aí, gente, foi a hora, assim, eles conversaram um tempão, gente. E ali foi a hora, eu só estava aguardando ali, abrir ali, a brechinha para mim poder estar fazendo a pergunta. E aí, gente, surgiu essa brecha, eu fui e perguntei para o homem lá que estava fazendo negócio, estava negociando a van escolar com a gente. Eu perguntei para ele assim, ele, no início ele falou que a gente podia, ele dividiu lá de várias vezes, assim, de um jeito que ia ficar bom, muito bom para a gente ia trabalhar, ia estar pagando ele e sem ficar apertado. E ali, gente, no momento que eu fiz a pergunta, eu fiz exatamente essa pergunta para ele. E como que você está pretendendo que a gente pague você? Aí o homem deu uma gargalhada e respondeu assim, olha, o quanto mais rápido vocês puderem me pagar, melhor! E deu aquela gargalhada, sabe? E ali, gente, era a resposta ali que eu pedi a Deus para ele estar falando, para ele estar respondendo. Porque uma pessoa de palavra, não importa a situação, ela sempre vai manter aquela palavra, desde o início até o final, né? E ali, gente, ele foi e respondeu assim. E ali eu falo com vocês que foi ali aquele balde de água. Ele jogou aquele balde de água assim, na nossa negociação, e ali eu já entendi ali que era a resposta de Deus, que era um não. Não era pra gente fechar aquele negócio. E aí, gente, passou o tempo e a gente colocou a loja e a gente foi, e assim, gente, a gente ainda não tinha garagem. A garagem, o espaço da garagem pertencia à padaria. E aí, assim, não tinha lugar de colocar o carro. A gente alugou uma garagem lá, sabe, ali, bem aqui, nessa direção aqui. Aí... E aí, gente, eu falo essa direção aqui porque é um muro depois daqui que é a garagem onde a gente alugou. E aí, gente, eu lavando o carro ali na frente da loja, eu sempre lavava o carro na frente da loja, e aí o rapaz do depósito sempre chegava com a van. E sabe quando a pessoa está ali, chega ali, você está naquele espaço e a pessoa chega, mas querendo que você saia daquele espaço? E não foi uma vez que esse rapaz fez isso, não. Era assim, às vezes que eu estava ali na frente lavando o carro, e sempre chegava e ficava, e fazia essa pressãozinha. Mas eu, como se diz, tô nem aí. E aí, gente, depois, quando eu fui saber a procedência dessa van, é o que eu falo com vocês aqui, povo de Deus, que diante dos olhos de Deus não há nada encoberto. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes.
Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Então, quando eu falo com vocês, gente, das vagas, eu estou falando com vocês também de motorista de van. Então, prepara aí, gente, busca saber o que vocês têm que fazer, quais são os documentos que você tem que ter para você estar aí, pilotando uma van, levando ali as crianças para a escola. Busca saber qual é o curso que vocês têm que fazer, porque tem aí todo um curso e nós estávamos preparando para ter a van, então nós fomos atrás. Eu lembro que nós fomos no Senac, nós fomos em vários lugares buscar fazer esse curso que precisa de fazer para quem é motorista de van. E povo de Deus, então assim, gente, eu tô com tudo organizado para mim estar falando aqui, gente. Tudo organizado, porém, Deus está colocando, trazendo a minha lembrança, esse testemunho. Então, vamos falar. E, gente, para vocês que estão achando ali, que é só bobeira aqui, eu sinto muito por vocês. É aquela pessoa que não tem testemunho, que não tem ali experiências vividas com Deus. Então, deixa nós aqui no nosso quadrado e fica aí com as suas espertezas, fica aí com as suas sabedoria. Porque aqui, gente, nós colocamos o diabo no tempo real, no lugar dele, debaixo dos nossos pés. E quando eu conto o testemunho aqui, eu estou colocando vários demônios aí, debaixo dos nossos pés. Como eu falo com vocês, por um tempo eles vieram e nos enganaram porque eu falo que é eu e a minha família, eles nos enganaram, mas agora nós sabemos, Deus está aí abrindo os nossos olhos, como eu falo, iluminando a nossa mente, iluminando os olhos do nosso coração. Então, o que eu estou falando com vocês aqui da van, eu estou falando com vocês aí, das vagas que vão surgir. E quando eu falo aí, que a Solvi vai passar a anunciar vagas, eu sei do que eu estou falando. Eu não estou falando aqui do vácuo. Vai ter aí, todo um tutorial. E como eu estou sempre falando aqui, eu estou chamando vocês para estar se pronunciando. Por que vocês entraram? Para vocês estar pronunciando o que aconteceu, e a gente vai estar aí ouvindo vocês. Não deixe de se pronunciar, gente, porque nós não, como eu falo com vocês, eu não quero prejudicar ninguém, eu quero ouvir vocês, eu quero saber o que aconteceu, e ali, como eu digo aqui, Deus disse assim para nós: coloque diante de mim as tuas petições, para que nós quem? Você e Deus possa julgar essas petições em juízo ali, trazendo aí, a justiça para você. E como eu sempre digo, nosso Deus, ele é justo e reto, não vai ficar ali escondendo as coisas de Deus, que diante dos olhos de Deus não há nada encoberto. E como ali, gente, em Gênesis, quando Deus voltou à tardinha, Deus procurando Adão e Eva, e eles estavam ali escondidos. Tem como esconder de Deus? Tem como mentir para Deus? Então, faça igual eu, gente, no momento que a palavra, ficou tocando ali no meu coração, ali, tum, 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 tum. Vai a Deus com sinceridade, fala a sua verdade para Deus. E fala com a verdade, não fica aí tentando. Eu já ia abrir a janela. Está chovendo aqui em Minas Gerais e o tempo está abafado. Então, eu já ia fechar a janela. Então, gente, não deixe de se pronunciar aí. Pronuncia e fala o que aconteceu, o que aconteceu e qual foi o procedimento. E para a gente estar ajudando vocês. Como eu estou falando há um bom tempo para que vocês pronunciem. E a gente vai ouvir vocês
E nós queremos aí, ó, que haja vaga, que abra vagas e mais vagas sim, mas essas vagas, gente, é bem assim, olha, essas vagas é que você que tem uma van, você vai adquirir mais uma e vai dar a vaga de uma para outra pessoa. É nesse sentido que eu estou falando de vaga aqui. Eu não estou falando aí, ó, para você perder a sua van, para você ter que procurar outro emprego e tal, não. Eu estou falando nesse sentido. Eu quero ajudar tanto uma parte contra a outra. O nosso Deus, ele é reto, ele é justo e reto. Então é nessa unção, é nessa fé que nós estamos. E povo de Deus, eu vou fazer os anúncios para vocês. A divisão do bairro São Benedito da cidade de Santa Luzia é um fato, povo de Deus, e contra fato não há argumentos. O prédios ali, ó, arranha-céus na Avenida Brasília é um fato. E povo de Deus, há um mês e pouquinho eu fui na avenida e ali Deus mostrou para mim assim os locais que haverá ali, assim, as possibilidades de estar havendo ali a construção dos prédios ali. E quando eu cheguei aqui, as pessoas mandaram, choveram de anúncios ali, de sugestões ali, para que eu fosse mais para baixo, para que eu fizesse uma caminhada e fosse mais para baixo ali. Só, gente, que eu deixei bem claro que nós cristãos, nós somos mais aí, ó, nós somos mais aí, gente, valorosos do que o satélite. Eu sempre falo, Deus disse que eu sou menina dos olhos dele. Então a localização ali é Deus que traz para mim. Quando eu falo com vocês aí, ó, entre em contato com a Central Sovi, entre em contato com o nosso provedor, vem dele para mim. Então ele vai, localiza e me dá a localidade aqui para me passar para vocês. Esse ir lá, assim, tudo é uma estratégia divina. Eu creio assim no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, tem também ali, gente, o projeto da Vila da Orla ali da Pampulha. E, gente, esse projeto já deu o que falar. Esse projeto, ele está dando o que falar. É um projeto grande aí, é um projeto que vai trazer muitos benefícios ali para aquela área ali da Pampulha. E esse projeto vai levar o nome do meu pai. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, povo de Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E nós, ali, gente, o projeto ali ao redor ali da lagoa, é um projeto voltado para as pessoas ali, ó, sequeladas pós-Covid-19. Então, essas pessoas, elas têm que voltar a viver uma vida aí, ó, normal, voltar aí, ó, fazer uma caminhada, a andar ao ar livre aí, gente, né? Porque foi para a liberdade que o Senhor Jesus Cristo nos libertou. E é nessa liberdade que nós temos de andar em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que é isso, gente? E tem também, gente, o aeroporto. O aeroporto eu já dei o valor, e ali vai ficar uma área muito boa. E como eu sempre falo, gente, vai estar ali, ó, dando trabalho, abrindo vagas ali, ó, para várias áreas ali, para as pessoas estarem trabalhando. E eu falo também, gente, ali, ó, eu falei o aeroporto, gente. Eu falo do lote ao lado do aeroporto ali. E estou chamando as pessoas para estar tomando posse, gente, para estar ali no lar e cuidando, dando um parecer. Ei, aqui está andando, eu estou de posse em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, tem também, gente, ali, ó, as obras da Avenida Andradas. Tem as obras ali da Avenida Andradas, povo de Deus.
E estas obras, povo de Deus, ali são ali o lugar que as obras mais multiplicaram. E eu falo com vocês que eu estou falando das obras de agora, ali do início que o pastor Rogério chegou, porque tem umas outras obras aí, né? Eu já anunciei aqui. E se precisar, nós fazemos um tutorial. Eu tô rindo, povo de Deus, mas é sério, é bem sério, povo de Deus. E aí, gente, essas obras, elas têm aí, ó, aumentado aí. Eu falo com vocês ali do prédio e falo com vocês como que foi, gente, que tudo teve um começo, um meio e para estar ali, sendo ali, realizado ali. Então, eu falo com vocês que eu fiz um projeto e nesse projeto a gente compraria um lote, construiria um prédio. E, gente, eu vim morar aqui, nesse imóvel, por um tempo curto. E aqui eu estou até hoje. Mas o nosso projeto era comprar um lote, construir a casa ali, desde o chão ali, e construir um prédio assim, gente, que eu ia construir a parte de baixo, eu ia construir a parte de cima, e o terceiro andar ali seria ali para os meus filhos tá construindo ali na fase ali da juventude deles, quando eles crescessem, né, gente? E aí, esse era o meu projeto, gente. E nós viemos para cá, acabamos ficando aqui e compramos o imóvel aqui. Então, esse projeto, nós fizemos aqui o prédio que a gente ia fazer e tudo, e sempre ali, gente, fazendo economia, deixando de viver aquilo que a gente podia estar vivendo, para poder estar ali, pagando o imóvel, eu e os meus filhos. E, gente, trabalhamos, pagamos o imóvel. E eu conto para você meu testemunho todo aí. E pagamos o imóvel. E, gente, e na hora de construir, esse apartamento aqui onde eu moro foi o que a gente construiu. Na hora de construir o prédio ali, todo conversado, tudo combinado, tudo organizado. Gente, mas foi Deus nos acuda no momento de construir esse prédio aqui. Tudo que a gente conversamos foi feito ali, ó, de outra maneira, como se diz, virou tudo ao avesso aí. E aí, tá aí, gente, eu fiz um filme para vocês ali de toda a minha área aqui, lá fora. Mostrei para vocês como que tá a minha garagem, mostrei para vocês ali que agora que eles estavam fechando ali, tinha um buraco ali ali fora ali, e agora que eles estavam fechando, tá fechando lá, né? E assim, ficou muito bom, gente, mas isso era tudo para estar fazendo lá atrás. Lá atrás, eu estou falando isso aqui de coisas que eles estão fazendo, que era para já era para ter feito lá atrás, junto com a construção do apartamento. E, gente, era tudo ali possível, tudo ali muito combinado, muito organizado. E aí, povo de Deus, é que eu conto para vocês aí, ó, a roubalheira, é que eu conto para vocês aí, ó, que vocês, mulheres, vocês têm que prestar atenção. Atenção, quando vocês chegarem na igreja, não é porque a pessoa tem uma cara de ovelhinha, de bonzinho, que vocês vão aí, ó, casar, porque o homem ou a mulher tem uma cara aí, ó, de ovelhinha, de pessoa boa. Vocês têm que orar a Deus, vocês têm que estar sempre levando a Deus. E, gente, o diabo, ele é astuto e ele é sagaz, ele é astuto e sagaz. Ele fica ali, está escrito na palavra de Deus, que ele se faz de anjo de luz para poder enganar os cristãos. Então somos nós, os cristãos, que temos que estar ali, ó, com nossos olhos abertos, com nossos olhos
abertos. E não nos deixar ser enganados aí. E assim, quando eu conto meu testemunho aqui, o meu objetivo é de abrir os seus olhos, é de alertar vocês, assim, que nem todos que estão dentro da igreja israelitas, nem todos que estão ali dentro da igreja são cristãos. Então nós temos que prestar muita atenção mesmo, porque a pessoa se passa, é aquele sepulcro caiado, é o grito que eu tenho dado aqui, vai para uma igreja, gente, e fique dentro da igreja. Fique lá dentro da igreja, procura conhecer Deus, porque se não fosse Deus por mim, eu estaria morta, e os meus filhos todos aí, de um lado para o outro aí, e na manache dele canta la dasse dele ganda la badasse igore ganda dele scenda la badasse dele ganda la badasse igore ganda la mahanasse dele ganda la badasse e na manache dele que canta le si dele canta la badada la manasse e dele que canta le si dele que canta dele scende bebassa dele ganda la badada la manasse e durugoi gana deixa da ganda la badasse dele ganda la badasse dele ganda la badada la manasse ele beregoi gana deixa dele canta la badasse dele que gorenasse dele bergana las e gana deixa dele bibonasse dele bebasse dirigoi gana la manasse ishi dele goi gana manasse dele ganda la badasse dele ganda la badasse e goigana sendere canta la badache dele goigana nasce dele deixe dele canta la badasse dele ganda la badasse e nele bebassa dele goigana la nasce dele biba nasce di borgana se dele bengala dela nasce e dele goigala nasce dele deixe dele goigana le nasce e dele canta la badasse dele ganda la badasse dela nasce dele ganda la badasse dele ganda la badasse dela nasce e dele deixe dele canta la badasse dele goigana la nasce e do Rishin Reganda, a badasse dele, ganda a badasse dele, e goigana federe ganda a badasse dele, ganda a badasse dele, ganda a badaha daramanas, e dele, a labadasse dele, ganda a badaha dramanashi, dele, ganda a badaha dramanasse, e do Riquei canto, e sidere, ganda a badaha dramanasse, dele, ganda a badaha dramanas. E do Rushin Liganda, Badass, the Reish, e the Calibahadass, the Riganda, Badass, the Riganda, Badahadamanas, e the Rish, the Riganda, Badass, the Riganda, Badahadamanas, e the Ricanta, Badahadramanash, the Riganda, Badass, the Rigaramanasi, e do Rish, the Rish, Alabadalas, the Riganda, the Riganda, Badahadamanas. E do Ruquei canto la dasse del Riganda la dasse del Riganda la Badahadamanas, e nella Manashi del Riganda la Badahadamanas, del Riganda la Badahadamanas, e del Rigo Riganda la Badahadamanas, del Riganda la Badahadamanas, del Riganda la dasse del Riganda la dasse, e del Rishi del Riganda la Badasse, del Riganda la Badahadamanas, del Riganda la Badahadamanas, del Riganda la dasse. E del Rishi del Riganda la Badasse, del Riganda la Badahadamanas, del Riganda la Badahadamanas, e del Rishi Riganda la Bebahaganda la Dalashi, del Riganda la Dasse, del Riganda la Dasse, del Riganda la Badasse, del Riganda. E ele veio falando ali da filha e do filho, e eu nunca vi essa filha e esse filho dele. E estava tudo lá no curso de inglês. O filho não, mas a filha sim. E e dele deixe dele cantar badahadramanash, dele gandaradas, dele gandaradas, e dele deixe dele cantar badass, dele cantar badass, dele gandaradas, e dele deixe dele cantar badahadramanash, dele gandaradas, dele gandaradas.
In Malamanashi the Rikantra Hadramanashi the Rikantra Hadramanashi the Rigandravas. In the Rishi the Rikantra Hadramanashi the Rigandra Hadramanashi, Igurigandramana Hadramanashi the Rikantra Hadramanashi, in the Rishi the Rikantra Hadramanashi the Rigandra Hadramanashi the Rigandravasi the Rigandamas, Igugamanasi the Rigugamanasi the Rigandra Hadramanashi the Rigandra Hadramanashi. In the Rigandravasi the Rikantra Hadramanashi, Iguigandalamanasi the Rikantra Hadramanashi the Rikantra Hadramanashi, the Rikankamana Hadramanashi the Rigandra Hadramanashi. Either they should become the Lebe Basin, the Rigandra Hadramanashi, the Rikantra Hadramanashi, the Rigandra Hadramanashi. In a Beshi, the Rigandra Hadramanashi, the Rigandra Hadramanashi, the Riganamana Hadramanashi. Either they should become the Bath and the Rigandra Hadramanashi, the Rigandra Hadramanashi, the Rigandra Hadramanashi. And amigo Gaganasi, the Rigandra Hadramanashi, the Rigandra Hadramanashi. In the Riganasi, the Rigandra Hadramanashi, the Rigandra, the Rigandra Hadramanashi, the Rigandra Hadramanashi. Either Rigandra Hadramanashi, the Rigandra Rasi, the Rigandra Hadramanashi, the Rigandra Hadramanashi. In the Rishi, the Rikantra Hadramanashi, the Rigandra Hadramanashi, the Rigandra Hadramanashi. Então, povo de Deus, quando eu estou aqui, eu dou um grito aqui, eu não estou nem me importando aí com o que vocês acham ou deixam de achar. Eu estou falando o que eu passei, é o que eu passei. E eu estou aqui, ó, debaixo de uma palavra de Deus. E quando eu falo com vocês assim, olha, que eu vou e volto na liberdade a qual o Senhor Jesus Cristo me libertou e que Ele diz para mim que eu sou menina dos olhos dele e que eu sou mais que vencedora, eu vou crendo no que Deus me falou. Porque houve um tempo que todos eles vieram aí na minha loja e o tempo ali que eu subi, igual eu falo com vocês que eu fiquei cega na loja e eu subi, mas eu subi, assim, eu fiquei tão preocupada lá com a loja, que a pessoa estava ficando lá sozinha na loja, e aí, gente, quando chegava determinados ali clientes, ele me chamava aqui em cima para me descer, e várias vezes, gente, eu ficava aqui em cima, aí eu descia naquela preocupação, quando eu chegava lá, estava lá, aquelas pessoas lá, que você bate o olho e já sabe o que é, né, gente? E aí, foi nessa opressão que eu vivi aqui dentro da minha casa. E as